Boa noite! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma live. Sou Rose Santos, psicóloga e sexóloga, e estou aqui hoje para conversar com vocês. Aliás, não estou sozinha, estou muito bem acompanhada. Logo mais as minhas convidadas estarão aqui conosco. Mas como eu ia dizendo, hoje nós vamos conversar sobre saúde sexual da mulher, sob a perspectiva psicológica, ginecológica e psiquiátrica, e daqui a pouquinho as minhas convidadas, as minhas grandes parceiras, a ginecologista Jaqueline Ferraz e a psiquiatra Juliana Alves vão estar aqui comigo para a gente conversar sobre essa questão, já que nós estamos, no mês aí dedicado às mulheres, então nós vamos falar sobre essa questão envolvendo a saúde sexual delas. Então vamos lá, que elas já estão aqui. Vamos lá, vamos ver agora as duas, só dar um tempinho para a conexão acontecer. Que já está por aqui. Oi, Rose. Oi, gente. Tudo bem? Eu também. Boa noite, meninas. Olá. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Me ouvem bem? Sim. Vocês me veem, me ouvem? Eu não estou te vendo, mas eu estou ouvindo bem. Tá? E você, Juliana, tá me vendo e ouvindo? Ah, então beleza. Então, eu estava aqui fazendo só uma apresentação da nossa conversa de hoje, falando um pouquinho sobre o que a gente vai discutir. Então, eu vou apresentar de novo, Aqui do meu lado, de branco, está a Jaqueline, ginecologista, e do outro, de preto, está a Juliana Alves, minhas grandes parceiras profissionais, que a gente já fez outros encontros, e é muito gostoso estar aqui hoje nós três juntas reunidas. Então, obrigada, viu, meninas, por aceitarem o convite. Obrigada eu pelo convite. E olha a sincronicidade, A gente, uma de preto, uma de branco, e você de preto e branco. Olha isso. Isso sem combinar, tá? A psicóloga fundindo as duas médicas, Que é bem vamos falar. O lado do corpo e da mente, Eu tô juntando, tô integrando tudo isso. Olha só que bacana. Que bom. Nada é por acaso, Isso, e o que é mais legal, sem combinar nada, Sem combinar. Acabei de sair de uma consulta, só fui falando, tô entrando, cada um no seu ritmo, mas... E é isso, Que é trazer a realidade do dia a dia da mulher e como a gente cuida da saúde dessa mulher. E só um adendo antes de você começar, porque a Jaque, se vocês vão brilhar mais, eu estou de quase colaboradora aqui, mas olha como você falou, você começou, você me vê, você me ouve, e acho que essa pergunta que a gente vai levar para quem está assistindo a gente, para as mulheres. Vocês são vistas, são ouvidas de fato? É isso aí. Acho que desde antes começou, porque começou muito simbólico, achei bonito. Exatamente. E estamos aqui justamente com essa finalidade, meninas? Nós vamos ouvir, atender, compartilhar, dividir com essas mulheres que estão aqui nos assistindo, seja agora ao vivo, ou seja depois, quando ficar gravado, que vai compartilhar essas informações com a gente. Mas vamos lá. Para começar, eu quero trazer um ponto bem importante, que é a definição, segundo a Organização Mundial da Saúde, sobre o que é saúde sexual. Vejam só a relevância da nossa conversa aqui hoje. Pois bem, saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Não é meramente a ausência de doença, disfunção ou enfermidade. A saúde sexual requer uma abordagem positiva e respeitosa à sexualidade e aos relacionamentos sexuais, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais prazerosas e seguras, livres de coerção, discriminação e violência. Para que a saúde sexual seja alcançada e mantida, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e cumpridos. Vejam, não é à toa que nós estamos aqui hoje discutindo, dando enfoque na saúde sexual da mulher, mas como o que a gente vai trazer aqui, o que a gente vai discutir, aborda
todos esses tópicos e por que que nós precisamos reunir uma psicóloga, uma psiquiatra e uma ginecologista para falar sobre, e claro que existem outros profissionais que poderiam estar aqui conosco, né? Mas falando sobre o que significa isso para as mulheres que nós constantemente, diariamente atendemos. Então, para a gente começar, como a gente falou no início, né, nós estamos aqui hoje tendo vocês como nossas pacientes. Então, o que a gente conversou é trazer as queixas, né, as conversas, as demandas mais comuns que a gente atende no consultório. E a gente vai começar então com a Jaque, né, Jaque? Falando um pouquinho sobre uma paciente que chega para você dizendo que, com a queixa, que está com falta de vontade de fazer sexo. A libido dela está baixa, está ruim. E aí? É uma queixa muito frequente no consultório e que não tem uma idade definida, porque a gente pega pacientes mais jovens e principalmente pacientes na perimenopausa, no climatério, que tem essa queixa. E aí nós temos que fazer algumas perguntas para essas mulheres, né? Como é sua vida sexual? Como foi o início dessa vida? Como é que se desenrola em relação ao relacionamento com essa parceria? Quais são os sintomas correlatos com essa falta de desejo? Porque muitas vezes a paciente não tem desejo porque ela está num relacionamento que não está legal e que o parceiro ou a parceira não tem um tempo para estimular, né? E que isso muitas vezes causa desconforto, e principalmente se for uma relação sexual muito rápida, que não dá tempo a essa mulher de se excitar, se lubrificar, para que ela tenha uma penetração que seja menos desconfortável. Então, ela às vezes não está preparada ainda para aquela relação sexual e que muitas vezes ela começa a relacionar aquele ato com um ato de dor. E quanto mais ela fica sentindo dor, sentindo algum desconforto, ela menos se estimula a participar dessa relação. Então, acaba virando um certo ciclo vicioso que cada vez vai contribuindo mais. Na consulta, a gente também tem que ver se ela usa anticoncepcional hormonal, né, alguma pílula ou medicação injetável, que tem um efeito de diminuir um pouquinho essa libido. Outra coisa que é uma parte já de Juliana é o uso de medicamentos para depressão, ansiedade, que também tem um efeito de diminuir essa libido. Porém, pacientes diabéticas, pacientes hipertensas que tomam medicação, elas também vão perceber essas alterações por conta dessas medicações. Se é uma paciente que vem chegando já na parte de perimenopausa, início do climatério, por natureza, ela vai ter uma dosagem hormonal menor e o interesse sexual também diminui por conta dessa baixa hormonal. Então, tem que se fazer toda uma avaliação dessa situação. Se ela está no pós-parto, também é um fator importante. Se ela tem filho pequeno, que acorda muito durante a noite, que ela se sente muito sobrecarregada, muito cansada, e que é uma reação natural do corpo diminuir a libido até para preservar a sua própria energia. Tá? Então, a gente vai começar a partir dali, fazer toda aquela avaliação para poder a gente avaliar se tem algum sintoma clínico e diferenciar o que é psicológico, o que é psiquiátrico, inclusive, para a gente poder direcionar essa paciente. Mas, basicamente, recebendo essa queixa, que é muito frequente, a gente vai começar a fazer essa avaliação. Pois bem, aí você citou dois pontos, né? Aliás, alguns pontos importantes que aí vêm para a avaliação psicológica, né? Do que é, por exemplo, em relação a como está o relacionamento dessa pessoa, dessa mulher, com a sua parceria. Então, a gente tem dois pontos aqui para olhar no campo psicológico. Como essa pessoa está se relacionando consigo e como ela está se relacionando com a sua parceria.
né? Como é que ela está em relação com o próprio corpo, e a gente está levando em consideração que como que ela se sente nesse corpo, como que ela gosta ou não desse corpo, ela dá um peso que para ela é legal ou não, tem uma pressão estética que a gente sabe que existe uma padronização do corpo belo, do corpo bonito, do corpo que é considerado interessante, atraente, sedutor. Então, será que essa mulher ela está em harmonia com esse corpo? Ela tá de bem com esse corpo ou não? E como é que está, né, o relacionamento com essa pessoa? Se é uma parceria fixa, se é uma parceria ocasional, né? Se ela consegue conversar com essa pessoa sobre aquilo que é gostoso para ela, como que é as partes do corpo que ela gosta de ser tocada, como que ela gosta de ser tocada. Aí vem a questão dela, né? Como é que ela está se relacionando consigo. Autoconhecimento sexual, que diz respeito a explorar esse corpo, conhecer a sua resposta sexual e levar isso para relacionamento com aquela pessoa com que ela está. Será que existe essa troca? Será que essa pessoa com quem ela está se relacionando tem essa fluidez? É possível conversar? É possível dizer, olha, eu gosto que me toque desse jeito, é legal para mim sentir essa atração, sentir essa reciprocidade entre a gente, como que está sendo o erotismo naquela relação, né? Ou se não, porque quando a gente fala sobre a vida sexual da mulher, o ponto de partida é como se iniciou não só a vida sexual, mas o que ela recebeu enquanto orientação, enquanto explicações, como se formou essa identidade da mulher, porque a gente sabe que a mulher é muito reprimida, a sua sexualidade sempre foi muito reprimida, não é de hoje, é historicamente que a gente está falando isso. Então, como é que essa mulher chega? Ela entende que ela tem direito a ter prazer? Ela deseja? Ela é um ser desejante ou não? Ela está ali só para agradar a sua parceria, né? Como que ela está experienciando aquela vida sexual, aquele relacionamento que ela está ali tendo? Então, todos esses pontos, acrescentando ao que a Jaque está trazendo, precisam ser conhecidos, explorados e investigados, porque a partir daí a gente vai ter uma direção do que está acontecendo para que essa paciente não esteja com vontade de sexo, né? O que pode... São várias possibilidades, eu estou citando só algumas que a gente pode, ao longo aqui da nossa conversa, explorar um pouco melhor. Mas também a Jaque traz um ponto, né, Ju, que é importante, que é quando a paciente está atravessando uma situação de depressão ou está tomando algum remédio ansiolítico. E aí, como é que isso repercute nessa libido? Tá, vamos lá. Então, pensando que a gente está considerando que é uma mulher que está chegando, uma mulher não específica, né, que está chegando e chega no consultório e fala, gente, tô com a libido ruim, o que eu faço agora, né? Como é que eu arrumo isso? Como é que eu melhoro isso? Eu acho super importante essa fala desse olhar multifacetado, né? Porque se essa mulher chega no consultório e fala, estou com queixa de libido, o raciocínio lógico, até para quem está ouvindo a gente, vamos investigar se tem uma queixa orgânica, né, no corpo como todo, ou um adoecimento da saúde mental. E isso é o caminho mais reto que a gente faz, né? Então vai para acaba sendo a gineca que vira psicóloga, vira tudo, né? Referência aí do primeiro atendimento. Mas eu acho que uma coisa muito importante, não colocando numa escala de importância ou não, o antidepressivo ou o remédio que ela está tomando, é a comunicação, como você falou. Porque muitas vezes as mulheres chegam para mim e falam assim, Ju, eu tô com a libido muito ruim e eu tomo sertralina, eu tomo esse remédio. E eu falo, tá, mas como que era o seu drive sexual, como que era essa libido antes de você tomar remédio? Porque como a Jaque pontuou, isso eu acho importante, porque como a Jaque pontuou de algumas fases da mulher, da vida da mulher, né? Então, a pré-menopausa, a menopausa, que a gente sabe que tem uma questão da libido muito importante, porque ganha peso, muda o corpo como um todo, essas questões multifacetadas que você falou, a gente também tem que entender que muitas vezes as pessoas vêm com a queixa da libido, vêm com a percepção de uma libido baixa e associam a algo mais concreto, por exemplo, o remédio, que pode trazer prejuízo, mas é porque elas não se conhecem como um todo e nem sabem responder como que era a libido prévia. A minha libido tá ruim, eu tô na menopausa e não tô fazendo mais sexo, vamos colocar assim. Sexo é uma forma de expressão aí da sexualidade dela. Então, até minha mulher, o meu marido mandou vir procurar aqui acompanhamento e diminuir o remédio. Tá, mas você quer fazer sexo com a pessoa que está do seu lado? Esse remédio também não tem um papel? Isso é super importante, parece que é uma pequenez,
Mas é uma coisa muito importante na psiquiatria, por exemplo, porque às vezes o remédio é o porto seguro da pessoa que não conhece a própria sexualidade, não é o próprio objeto de desejo, ou não quer fazer sexo com a pessoa que está do lado dela. Então ela fala, não, eu estou tomando remédio da psiquiatria, não posso parar, né? Remédio doido. Mas, de fato, considerando isso, que eu acho muito importante, porque eu sempre pergunto, tá, o remédio prejudicou a tua libido, como que ela era antes? Conta pra mim, quantas vezes você masturbava, como que você exercia e expressava a sua sexualidade previamente ao remédio? E aí, por exemplo, se o remédio tiver, de fato, algum fator que dificulte que ela expresse essa libido, então a gente vai mensurar, né? Eu pergunto, mas é a libido de começar de ver alguém e falar, nossa, pegar, hein, comi esse corpinho nu. Ou é a libido de estar de boa, alguém pôr a mão e você, teu corpo não responde mais, que é a libido responsiva. Olha como a gente é cheia de detalhes, né? E tem que ser avaliado, porque muitas vezes o remédio da psiquiatria, ele tira a libido ativa, falando no remédio terceiro, no remédio em si, ele tira a libido ativa muitas vezes, mas ele não influencia na libido responsiva. Então, será que essa pessoa se coloca no jogo e na cena sexual e se permite expressar a sexualidade dela? Ou o remédio também tem um papel importante? De fato, quando o psicotrópico, né, a minha medicação, ela traz um prejuízo para a sexualidade como um todo, ó, Ju, eu entendo, você está falando, ó, eu me conheço, depois de mais velha, larguei daquela embuste, tenho meu próprio dinheirinho, conheço o meu corpo, que é uma história que a gente ouve, né? E a despeito, apesar de estar na menopausa ou não, hoje eu me permito muito mais vivenciar minha sexualidade porque eu pago minhas contas, eu posso falar sobre sexo e pesquisar sobre sexo se eu quiser. E esse remédio, de fato, está atrapalhando o rolê. É uma coisa que pode acontecer, sim. E aí, pensando na psiquiatria, o que a gente vai fazer com essa mulher, né, que está buscando um cuidado como um todo, né, um cuidado holístico, assim, dela integrada? A gente pode ver, por exemplo, medicações, a gente sabe que é muito dose dependente. Então, às vezes, eu diminuo a dose de um remédio, deixo uma dose mínima necessária se ela estiver estabilizada do quadro dela. Ou então, eu posso fazer troca medicamentosa, muitas vezes. É, de fato, uma coisa a ser considerada. Não é desqualificar, não, o remédio não vai trazer prejuízo, ou se trouxer, ignora. Não, a gente tem que, inclusive, permitir que ela fale e incentivar que ela fale e pense em todos os potenciais facilitadores ou não para a libido dela. Mas uma coisa muito importante é, isso que você falou, ela está integrada, essa pessoa que está vindo no consultório, ela está integrada, ela sabe como que era a sexualidade dela antes do remédio? Ou será que ela estava tão deprimida e tão melancólica ou tão desvitalizada que o remédio deu vida e ela começou a olhar para a libido, só que não é como ela imagina que seja? Existe uma romantização ou não? O que eu quero dizer é que na questão da libido, a gente tem que tomar muito cuidado como profissional de saúde, se tiver profissional de saúde assistindo a gente, né? E até para as pessoas entenderem se elas têm essa queixa ou não, do quanto ela romantiza a ideia da libido, que a libido, eu vou lá, vou fazer sexo, squirting, vou espirrar, vou ter a vida sexual do filme. Quem era você antes de um tratamento ou antes da menopausa e quem é você agora? O que a gente faz com essa informação? Então, isso na psiquiatria, que acaba sendo um pouco mais rápido, né, que não tem esse acompanhamento longitudinal que vocês acabam tendo, muitas vezes se eu tiver uma intervenção medicamentosa, o que eu foco é isso. É o remédio, de fato, a causa do prejuízo da libido, ou ele tem um papel outro e serviu para que ela olhasse para a libido dela? E, se necessário, a gente diminui ou troca a droga, ou troca a medicação. Mas muitas vezes eu, na conversa, entendendo como era o drive sexual antes, eu costumo não precisar mexer em remédio de paciente. Para a gente ter uma noção aqui de quando a gente fala de libido, tudo que abrange. Porque falar de libido não é só não tenho vontade de, mas por que eu não tenho vontade? Por que essa mulher está apresentando essa dificuldade? É algo ocasional, devido a uma situação, como a Jaque comentou, é uma fase da vida, é uma fase do ciclo de vida dessa mulher? Não, isso é uma situação secundária, não acontecia antes, passou a acontecer agora. É relacional? Ela está vinculada a alguma questão traumática, por exemplo? Ela pode ter sofrido um abuso sexual e isso pode estar hoje repercutindo na satisfação sexual dela. Então, veja, quando a gente fala de libido, a gente está falando de vários aspectos que compõem. Então, não é simplesmente falar, estou sem vontade de fazer sexo, tá? Mas falar disso é falar sobre todos esses pontos e investigar cada um deles detalhadamente. Então, por isso que é importante a gente ter a noção de
falar sobre esse assunto a complexidade que isso traz, né? E aí, voltando um pouquinho para a Jaque, né, Jaque, a gente está falando também, um dos aspectos relacionados à libido é a questão do relacionamento com o próprio corpo, né? Como é que essa mulher, ela está com o seu corpo, ela se sente bem com ele, ela está satisfeita, ela conhece esse corpo, e você está trabalhando bastante com como? Rejuvenescimento, né? Estética. Né? De alguma forma. Estética, né? Já que vai explicar. E assim, como é que essas mulheres que estão chegando no teu consultório estão compreendendo isso como favorável para a sua vida sexual? Muitas vezes elas chegam dizendo: ah, doutora, minhas partes íntimas são feias. E aí a gente responde o seguinte, devolve a pergunta: você anda comparando sua região íntima com de outras mulheres? Ah, não, doutora, eu não olho isso, não, mas eu acho feia. Eu digo, feia é relativo. O que é que está lhe incomodando? Porque muitas vezes a gente vê que a mulher começou a perder peso, começou a melhorar o corpo como um todo, mas ela começou a perder principalmente gordura, e ela percebe que a região genital ela começa a ficar um pouco mais flácida. Tá? Principalmente se essa mulher já tem um pouco mais de idade, engordou, emagreceu, né? E ela perde colágeno. A gente começa a perder colágeno 1% ao ano a partir dos 30 anos. Quando ela entra no climatério, ela perde de 2 a 3% por ano. Então, é uma perda muito mais acentuada. Então, a gente vai ver o que é que está incomodando essa paciente, se é essa flacidez dos pequenos lábios, se é a flacidez da vagina em si, né? Muitas mulheres que tiveram partos normais podem estar com essa sensação da vagina folgada, pouca lubrificação e essa parte estética externa também, o escurecimento dessa região. Então, a gente vai ver qual seria a demanda dessa paciente para que a gente para a gente poder ajudá-la nesse sentido. Então, se ela tem uma flacidez, a gente vai recomendar alguns tratamentos que podem ser só de tecnologias, como laser, como a radiofrequência, que eu tenho utilizado bastante, né? Se é um escurecimento, a gente pode trabalhar a questão do clareamento íntimo, né? Se tem uma diminuição desse volume de grandes lábios, a gente pode fazer o preenchedor do mesmo jeito que a gente trabalha na face, a gente pode trabalhar na região íntima. E isso vai fazer com que ela possa ver a sua região íntima, né, a sua vulva, de outro aspecto. Se ela queixa de que tem muita secura vaginal, a gente vai ver a necessidade dela fazer a reposição hormonal, não só de testosterona, mas principalmente estradiol e progesterona, mas associado a outras tecnologias, como eu falei, da radiofrequência e do laser, para aumentar essa lubrificação, essa produção de colágeno de uma forma natural, sem precisar estar usando muito hormônio. Então, ela vai melhorar a lubrificação, a elasticidade dessa vagina, vai melhorar o tônus dessa vagina, para ficar com a vagina mais apertadinha, né, para ela ter a sensação melhor. Pode também ver se tem uma hipertrofia do clitóris, principalmente as mulheres com mais idade que usam muito testosterona, elas estão começando a apresentar um aumento do volume do clitóris e que a gente pode recolocar no lugar, pode diminuir o tamanho dos pequenos lábios, porque a gente vai deixar uma região mais harmonizada. Então, a depender de cada situação, a gente vai ver o que fica melhor para essa paciente e propor todo um processo de rejuvenescimento, de harmonização dessa região. E nós estamos aqui no Brasil, nós somos aqui o país que mais faz cirurgia íntima no mundo. Tá? Nossas tecnologias são as mais desenvolvidas. A cirurgia de clitóris mesmo é uma cirurgia que foi desenvolvida, uma técnica atual que foi desenvolvida por uma colega nossa de Salvador, e aí a gente tem esse benefício, né, de poder proporcionar a essa mulher
toda essa estrutura. Então, a gente vê que ela precisa se relacionar bem com sua região íntima, e muitas vezes, quando ela chega dizendo que é feia, que é isso e aquilo, ela nem sequer olha. Então, a primeira coisa que a gente faz é botar ela para se olhar, tá? E dizer que não existe um padrão de beleza para essa região genital. Não tem um porquê. Cada pessoa é que nem digital. Eu sempre digo, é que nem digital. Cada uma tem a sua. Né? Cada um tem um formato diferente, tem uma estrutura diferente. E aí a gente vai vendo, desmistificar muito isso, né? Para poder conseguir fazer com que essa mulher se olhe de uma forma diferente, tá? Então, muitas vezes, elas nunca se olharam, não querem se olhar, têm medo, vergonha, um pudor diferente, e aí acham feia, suja, né? Então, a gente começa o trabalho, antes de propor algum tratamento cirúrgico ou de tecnologia, o trabalho de desmistificar essas questões de beleza em relação à região íntima. Então, ela tem que se olhar, tem que se tocar, para saber que cada pessoa é uma pessoa diferente. Né? E a partir daí que a gente faz todo o processo. Então, e aí que volta para a questão psicológica, né? Porque nesse ponto gera-se muita angústia. As mulheres chegam, né, da minha clínica, elas chegam aflitas, angustiadas, preocupadas, tensas, porque elas não conseguem corresponder, como você falou, o Brasil é o país que mais faz cirurgias íntimas no mundo. Mas por quê? Tem um lado positivo que você falou, do desenvolvimento da tecnologia, mas também existe o padrão estético, inclusive agora, né, da vulva, e isso vai pressionando. As mulheres vão se sentindo cada vez mais, se elas já desconheciam a região, elas não colocam um espelho, por exemplo, na vulva para conhecer a anatomia, tocar, explorar essa região, que dirá quando elas veem hoje nas mídias sociais, nas mais diversas áreas, uma vulva lá que aquela é a bonita, aquela é a que todo homem vai desejar, ou que é sedutora, ou que é a gostosa, e ela olha para si e fala, eu não tenho essa vulva, ou eu não tenho esse corpo, eu não tenho esse cabelo, eu não tenho essa pele, eu não sou essa mulher, eu não sou essa pessoa. E isso vai afetá-la profundamente. Aonde vai atingir? A sua autoestima, seu amor próprio, sua autoconfiança, tudo vai interferir na qualidade da relação que ela estabelece com ela mesma. Isso vai piorar muito como ela vai se sentir sedutora, como ela vai se sentir atraente para a sua parceria. Então, quando a gente está falando aqui de uma padronização, a gente está falando de um modelo que é universal e que descaracteriza a individualidade. Então, o que é belo é o único, não é o que todo mundo igual. E a gente vai justamente na contramão, na nossa sociedade a gente vai nessa contramão. E isso é motivo, como eu disse, de muita angústia às mulheres, porque elas chegam falando, mas eu não sou essa pessoa, eu tenho que ser essa pessoa. Elas vêm com essa imposição, esse eu deveria ser assim, eu tenho que ser assim, porque o meu os fracassos nas minhas relações amorosas é por conta disso, é porque eu não sou essa pessoa, porque eu não tenho essa beleza. E isso é mortal, é fatal para a autoestima das mulheres. E além disso, também a gente está falando de pessoas que vêm, né, de mulheres que recebem uma educação em que essa angústia, elas têm que ser sufocadas, porque elas não podem dizer que isso as aflige. Então, ela tem uma dupla pressão de externa, de como ela não se apresenta, ela não se configura, ela não está nessa condição, e interna, porque ela sufoca, ela guarda isso de uma forma que a tortura todo o tempo. E a gente está falando de fases também, como a Jaque coloca, isso se apresenta na adolescência, isso se apresenta na jovem adulta, isso se apresenta na mulher na menopausa, vai se apresentar de diversas formas, mas está sempre presente. E um agravamento disso, né, Ju, aí pode desenvolver um quadro
de um episódio depressivo, pode se desenvolver um quadro de uma ansiedade um pouco maior, né? Então, isso também está presente nessas horas, né, Ju? Tá, e eu acho que é muito importante a gente ressaltar também, até para pensar na consequência, né, no que vai, como vai desenrolar a saúde mental dessa pessoa, é porque aqui vocês trouxeram dois aspectos, né, vamos colocar assim, do rejuvenescimento, da estética, vamos colocar assim, da vagina, da vulva, na verdade da vulva, né, da genitália dita feminina. Que tem a questão, será que essa pessoa está refém de um padrão social e só está buscando algo que nunca vai ser alcançado? Ou, de fato, essa pessoa quer melhoria, a gente tem tecnologias para, né? Eu vou fazer o que segura os pratinhos aqui, na minha percepção. Porque eu acho assim, muito falado, muito romantizado, demonizado em relação a estéticas de regiões íntimas de forma geral. Eu tendo a ver como uma questão muito mais macro, porque assim, pensando na ideia e não no procedimento em si. Porque, se eu coloco ou não silicone, porque é mais ou menos fútil de eu fazer um rejuvenescimento na minha vulva. Se é uma questão de estética e é uma questão de escolha, e eu acho que esse é o grande verbo, eu estou escolhendo ter um corpo que seja com características mais juvenis, por exemplo, porque eu envelheci, mas eu sei que eu estou envelhecendo, mas eu quero, eu posso pagar, eu vou ficar mais confortável, eu quero. É uma escolha. A questão é, se a pessoa, o que eu tento ver, né, o que eu tento mapear até para falar, estão fazendo demais, estão fazendo de menos, e vai adoecer ou não vai adoecer. Essa pessoa está buscando alguma modificação no corpo dela, no caso, na região genital, que muitas vezes uma mulher, vamos colocar assim, uma mulher cis, ela nem tem muito parâmetro, porque a vida inteira ela cresceu falando, fecha a perna, senta assim, não tem a permissividade de expressar direito, na verdade, né? A gente é quase a mulher toda, né? Seja trans, seja travesti, as mulheres são coagidas, né? A viver a sexualidade delas. É sempre romantizado. Ou a santa ou a puta, né? Não pode ser uma pessoa que tem uma qualidade de vida normal, né? Um mediano ali. Então, eu sempre tenho que ver o seguinte, essa pessoa, ela quer um rejuvenescimento, seja porque ela quer melhorar uma lubrificação, quer melhorar a estética, quer melhorar porque quando ela senta, ou ela põe uma legging, marca mais ou marca menos. Tem muitos fatores. Então, ela quer melhorar isso, porque ela tem uma indicação médica, ou ela está sofrendo, ela está angustiada, eu sou a primeira a validar, porque aí não é remédio que vai tratar ela. É uma intervenção no corpo dela. Assim como se ela falasse, Ju, meu nariz não tem a ponta do nariz tão fino quanto eu gostaria. E ela já tem o nariz super arrebitado, e aquilo fosse claro, mas é que a tia dela tinha o nariz, deixa, entendeu? Eu acho que a gente tem que singularizar muito. E essa questão do rejuvenescimento interferindo ou não na sexualidade, a palavra é escolha, porque se ela está escolhendo, ela sabe como o corpo dela é e como o corpo dela quer ficar, provavelmente vai melhorar a libido e como ela exerce a sexualidade dela. Agora, se ela está seguindo um fenômeno de massa, putz, eu estou envelhecendo, meu corpo já não é o mesmo, mas pelo menos eu vou ter uma vagina e uma vulva, chama de vagina, tudo aparato, né? De forma geral, elas falam vagina. De jovenzinha, né? Uma ninfoplastia, que era chamado, o nome de rejuvenescimento, né? Se ela está refém disso e acha que ela precisa disso para melhorar a sexualidade dela ou não, provavelmente é o tipo de pessoa que eu vou ter que tratar para ansiedade, ter que tratar para depressão, porque não é sobre o procedimento, mas é sobre o verbo. Ela não escolheu, ela teve que fazer o procedimento para ficar bem. Então, eu acho super bacana a gente falar disso aqui, da questão desses tipos de procedimentos, ou não, seja eles quais forem, porque a gente tende a falar, não, mas é um exagero, agora todo mundo quer fazer isso para melhorar a vida sexual. Que bom! Como você falou do espelhinho, Jaque, eu vou para além do espelhinho, né? As pessoas, elas nem sabem que elas são os próprios objetos de desejo. Vamos supor que tenha 200 pessoas ouvindo a gente agora. Se a gente abrisse uma enquete, valendo, show do milhão, né? Quantas vezes você já se masturbou olhando para você mesmo pelada no espelho? Valendo. Você acha que 1% fez isso? Não faz. As pessoas não são o próprio objeto de desejo porque elas não se conhecem. Não é nem tanto sobre ver em região íntima, mas é sobre se ver. E esse corpo, se você entender que precisa rejuvenescer, precisa depilar tudo ou não, porque no Brasil o estereótipo da mulher latina, enfim, tudo bem. É uma escolha, tudo bem. Então a sexualidade eu acho que vai depender não tanto do procedimento, mas do porquê que ela faz esse procedimento. E muitas vezes, quando a pessoa ou faz e não, porque nunca vai ficar contente, às vezes, né? Ele transforma de modo corporal, não é aquilo, mas ela sempre quer alguma coisa porque não é uma solução o procedimento, né? Essa pessoa que ela está muito perdida no sentido de falta de acesso à informação ou de desconhecimento do corpo dela e dos porquês ela faz ou não o procedimento, porque ela pode conseguir fazer procedimento sem, às vezes, se não tiver uma consulta que a Jaque, que é sexóloga, a pessoa vai lá, faz,
acha que conversou bem, não foi uma coisa errada, mas talvez não chegou onde precisava chegar. E essa pessoa, assim, muitas vezes ela adoece. Normalmente é um quadro mais depressivo. Começa com uma ansiedade de ter uma questão por performance, por desempenho, porque ela quer ter, agora que eu tenho isso, então minha sexualidade vai ser boa. Não, uma parte de você, não é uma simétrica, uma parte de você não resolve todo. E aí ela costuma deprimir. E aí a gente tem que trabalhar isso, inclusive validar essas corporeidades, sejam modificadas ou não. Mas eu acho que eu faço meio termo aqui, porque a gente nem romantizar, nem demonizar procedimentos. Porque o problema não é o procedimento, é o porquê você faz ele. Porque a gente não critica alguém, ou não põe, nossa, mas você está colocando silicone para quê? Você já tem um peito relativamente grande. A gente não questiona mais isso, é até sem educação questionar isso. Coisa que quando começou o silicone falava, mas eu vou ter mais qualidade de vida e acabou. Então, por que uma região estética, uma região genital, a gente já pensava, vai ter vida sexual melhor, pior, vai... Eu acho que é a mesma coisa, sabe? Eu jogo pro macro, não interessa o procedimento, mas o porquê faz. Mas essa pessoa, se ela não tiver informação e se ela não for o próprio objeto de desejo, ou seja, eu gosto de quem eu me tornei, eu quero melhorar, porque eu vou ficar mais feliz. Mas eu já gosto de quem eu me tornei, eu tolero ser quem eu sou, eu me olho no espelho e me suporto, que eu acho que isso é amar de alguma forma, né? Suportar que você não é o que gostaria de ser, essa pessoa tem boa resposta. Essa pessoa não adoece, porque ela já sabe o que ela quer e por que ela quer. É que eu acho isso muito bonito, assim. Eu acho que o espelhinho não é só a região vaginal, é da vulva, ela se olhar como um todo, ela se entender como um objeto integrado de desejo. E tem uma coisa que é bem interessante, que eu vejo com muita frequência, é que elas querem fazer alguma modificação por conta do parceiro. E se a gente perguntar ao parceiro, ele vai dizer, para mim tá ótimo, não tem que fazer nada. Por mim, você não faria, você é perfeita. Mas ela, como você falou, Ju, ela não se vê assim. Ela se vê formada, como uma pessoa diferente. Eu digo sempre, vocês não podem fazer um parâmetro, porque vocês não têm com quem comparar. Né? A gente tem que saber se é normal ou não é, quando a gente está se comparando a outras pessoas. E a maioria das vezes não tem como se comparar, né? Porque é uma região muito reservada. Mas os parceiros, muitas vezes, não estão de acordo que se faça nada. Porque, na verdade, eles estão satisfeitos com o corpo dessa sua parceria. Mas cada um tem as suas demandas, né? É isso que a gente está tratando aqui, né? É o que a gente está colocando sobre isso está a serviço do quê? A serviço do meu bem-estar, do meu bem-querer, ou a serviço do outro? E muitas vezes, quando a pessoa, aí falando da minha prática, a mulher ela não tem essa crítica. Ela não consegue fazer essa discriminação de isso daqui é realmente para mim, eu vou me sentir bem ao fazer isso, é um direito que eu tenho, eu gosto dessa possibilidade de me transformar ou de fazer algo para mim, pensando na parte estética, ou não, isso daqui é porque o outro disse, eu ouvi desde que eu era criança que uma mulher bonita é uma mulher jovem e loira, então eu preciso me transformar numa assim. Tá? Então, muitas vezes, essa questão de fazer essa separação daquilo que eu introjetei, daquilo que eu absorvi, né, ao longo da minha vida, isso está fazendo um sentido para mim agora ou não? Ou isso realmente tem a ver legitimamente com quem eu sou, com quem eu gosto. Eu estou olhando uma imagem no espelho, mas isso daqui não está muito legal, eu gostaria de dar uma melhoradinha nisso daqui, mas é para mim, é porque isso me faz bem. Então, essa separação, geralmente as mulheres que estão na clínica não conseguem compreender, elas não conseguem fazer isso. Então, está aqui o nosso papel da gineco de dizer, olha, isso daqui funcionalmente vai trazer esses e esses benefícios. E aí vem a psiquiatra falando, olha, não precisa de medicação para isso daqui, né? Porque o que você precisa é compreender o que isso faz, que sentido isso tem para a tua vida, se realmente isso vai melhorar ou não o seu bem-estar. Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre debater, né? A serviço do quê? Porque a mulher tem direito de fazer o que ela bem entender, a hora que ela bem quiser. Tá? Isso também é um ponto, porque ela nem se dá esse direito. Mas é isso. Para quê? Por quê? Né? Isso está sendo feito realmente como algo que vai me proporcionar uma melhoria no meu bem-estar ou não? Eu estou só
jogando para debaixo do tapete, porque aí eu vou só aumentando, por exemplo, procedimentos estéticos, né? Eu faço uma harmonização daqui, aí depois eu faço uma outra dali, faço uma outra dali, e né, isso vai ficando sem fim. Então, isso que a gente está trazendo aqui é importante, é fazer essa análise crítica. Mas não é uma crítica no sentido destrutivo, é uma crítica no sentido de, tá bom, mas para quê? Né? Qual é o sentido que isso vai trazer para mim? Essa é uma das angústias que eu recebo muito no consultório, que a pessoa não consegue nem nomear isso, não consegue nem compreender o que ela tá vivendo, né? E falando das pressões, falando do corpo, falando de como é que eu tenho que ser, como é que eu tenho que me comportar, o que eu tenho que falar, em que ambientes eu tenho que me comportar de determinado jeito, né? Então, eu não posso usar um batom vermelho num determinado lugar, eu tenho que usar só em outros, né? Eu tô falando de batom vermelho, que nós três estamos de batom vermelho, né? Então, assim, não é adequado usar um batom vermelho, porque uma mulher X não usa batom vermelho, né? Então essas coisas todas são simples, mas elas vão se juntando e vão criando valores que tornam a vida desta mulher uma sucessão de deverias e que ela não está contente, não está feliz com ela, porque ela está só reproduzindo esses deverias, como eu deveria ser, né? Como é que você percebe isso na clínica, Jaque, lá com as pessoas que você recebe? Aí eu vejo assim que, principalmente as mulheres mais jovens, elas estão muito preocupadas com isso. Inclusive, algumas chegam lá, eu quero fazer um procedimento para agradar o meu parceiro. Aí eu digo, olha, esse tipo de procedimento você não deve fazer. Porque você vai agradar o outro? Será que você vai agradar? Então, a gente vê muito isso, né? Então, a gente tem que ser o mais pé no chão possível e, muitas vezes, eu digo assim, qual a funcionalidade disso? É só estético? Porque esses procedimentos têm também o efeito de melhorar a funcionalidade daquela região. Então, se tem uma necessidade de melhoria, tudo bem, mas é só estético, eu já desaconselho a paciente, porque essa é o tipo da paciente que nunca vai estar satisfeita. Então, eu mando para fazer um acompanhamento com a psicóloga, psiquiatra, o que for preciso, para depois a gente ver se realmente é isso que ela quer, tá? Porque a gente não pode, primeiro, que como ginecologista eu não posso, de hipótese alguma, indicar ou olhar, ela está lá na hora do exame e dizer, meu Deus, como está feio, você precisa disso. Jamais, porque eu posso criar um problema para essa paciente, né? Às vezes eu chego e recebo pacientes assim, porque eu fui no doutor fulano e ele disse que está horrível, que tem que fazer isso. Eu digo, não. Cada pessoa tem a sua região íntima normal e um exercício que a gente faz é botar ela para se olhar todos os dias no horário do banho. Então, é um exercício que ela vai olhando, se olhando a cada dia. Eu digo sempre, se admire. Veja o que você tem de bonito no seu corpo. Mas eu sou toda feia. Não, não é assim. A pessoa tem que começar a se admirar para ver realmente, porque em algum momento alguma coisa de bom ela tem, né? Então a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque muitas vezes ela chega com a ideia e que não tem nada a ver com aquilo que ela quer. Então a gente tem que saber desconstruir isso para poder que ela ter um equilíbrio emocional melhor e conseguir se adaptar a uma situação que muitas vezes ela criou na cabeça dela. E não existe. Né? E Ju, disso que a gente está falando agora, a serviço do que você estava, né, eu acrescentei ao que você comentou, ao que você comentou, uma queixa também que aí é da nossa clínica mesmo, né, de como é que essa mulher ela vai conseguir não só desmistificar, mas construir a sua própria identidade, né?
Isso é algo que a gente, e não estou desconsiderando a questão do corpo, muito pelo contrário, mas eu estou colocando essa subjetividade, essa verdade que esta pessoa carrega, né? Que a gente muitas vezes recebe e a pessoa não consegue compreender o valor que isso tem para a sua estruturação mental e psicológica, né, Ju? Eu acho isso muito interessante, até porque a gente está tentando trazer como se fosse um caso real, né? Vamos colocar assim. E como antes até da fala da Jaque, você estava pontuando, né? Como tem uma linha muito, muito tênue, como é uma linha muito fininha ali entre o que eu quero de fato e o que a sociedade me impele a fazer. Eu não percebo que eu sou impulsionada a fazer algo, a querer algo, a desejar algo, porque socialmente todo mundo quer. Então talvez eu queira também. Eu acho que na prática, assim, seria muito maravilhoso se a gente conseguisse colocar as pessoas em grandes grupos, né? Isso é sobre você. Isso não é sobre você, é sobre a sociedade onde você está. Se você morasse em outra conjuntura, talvez você não quisesse isso, vamos colocar assim. Pensando em separar as pessoas para que elas conseguissem, de fato, estar completamente integradas, assim, preenchidas. Vou usar até a analogia de estar preenchida para saber quem ela é e como ela expressa a sexualidade dela. Só que eu acho que na prática, no dia a dia, a gente vê mulheres, e nós somos mulheres preenchidas, inclusive de vazios, de dúvidas, de coisas ruins, coisas boas. E dentre essas pequenezes que nos compõem, tem também uma parte que é talvez eu não saiba diferenciar o que é meu, o que é porque meu parceiro quer, ou minha parceria quer, porque ele fala, mas eu não preciso mudar. Mas eu sei que se eu mudar eu vou agradar mais ele, então eu já não sei mais onde começo eu, onde começa aquela pessoa, uma coisa que assim, eu não sei para onde meus braços foram se estender e onde eu grudei ou não. E talvez, acho que no consultório, a gente de fato não vai conseguir separar isso, mesmo porque se a gente tenta separar muito isso, é lógico que a gente trouxe aqui para pontuar, para dar nome às coisas, né? O que é escolher algo, o que é estar refém do funcionamento social. Mas eu acho que se a gente tenta separar também muito, muito, principalmente na saúde mental, na psicologia, a gente acaba desintegrando, inclusive, essa mulher, né? Porque a doença, as vontades, as coisas que a gente faz por fazer, também tem um papel na vida da gente. A doença tem um papel na vida da gente. Então, como é que eu olho como psiquiatra esse indivíduo como um todo, né? Ela chega e muitas vezes, eu quero fazer o procedimento e a doutora Jaque falou que eu tenho que conversar com um psicólogo, uma psiquiatra, não sei por quê. Não tenho nenhuma contraindicação, já passei da menopausa, não estou fazendo reposição hormonal, não tem nenhuma contraindicação. Por que a doutora Jaque mandou eu vir aqui falar com você? Agora eu não sei o que eu quero. Fiquei doida depois de velha. Que é uma frase que às vezes elas usam. Parece que eu fiquei doida depois de velha. Eu não posso ter opinião sobre o meu próprio corpo. Como se fosse até num contrafluxo de você está empoderada, mas você pode fazer tudo o que quiser, mas nem tudo. Pode voar, mas não voa para longe, sabe? A ideia da empoderar a mulher, mas sem tirar o chipzinho de marcar onde ela está ou deixa de ir, o GPSzinho. Então, o que eu faço? Eu acho que uma coisa que a gente acaba fazendo no consultório mesmo é tentando colocar numa balança. De fato, muitas coisas a gente faz e não percebe que está fazendo por um fenômeno de massa, vamos colocar assim, porque está todo mundo fazendo, tá? Então, se eu tenho dúvida, o que eu faço? Assim como a Jaque ou as meninas da Gineca que acabam fazendo. Não ficou completamente claro qual que é o porquê dessa pessoa, inclusive se é porque a parceria dela vai gostar, e ela ela verbalizou isso, vamos esperar um pouquinho, vamos repensar, passa numa sessão de terapia e tenta entender qual que é o impacto positivo ou negativo. Porque também eu acho que uma coisa que é importante, me ocorreu aqui, você sabe que a gente vai ocorrendo e vai falando, e nossas lives são assim, né? A gente vai trazendo para a realidade do dia a dia. Que se uma pessoa entra no meu consultório e fala assim, Ju, eu quero fazer um rejuvenescimento, vou mudar meu corpo inteirinho, quase do filme Substância lá. Eu quero fazer um rejuvenescimento para ficar mais bonita para o meu marido. Isso é uma informação. Eu não posso só pensar, nossa, ela vai fazer isso com a mulher dela, não é por ela, sei lá. Eu não sei o quanto ficar bonita para o marido dela ou não faz parte da felicidade dela. Então, calma, dá um passo para trás e fala, tá, e o que isso muda na sua vida? E se seu marido terminar com você amanhã, e se você terminar com ele amanhã, o que vai ter gerado no seu corpo de satisfação a ponto de você ter feito uma mudança estética, por exemplo, e não ter mais para quem mostrar, que era uma fonte de prazer? Não, se durar um dia eu tô feliz, porque eu amo muito ele, depois mal não vai me fazer. Uma coisa na linha que eu chamo de permissividade, que não é uma violência contra ela, que ela entende que talvez não seja o que ela mais quer na vida. Por isso que eu tô falando, essa eu acho que é a linha tênue entre o que eu quero e o que a massa me impele, o que a sociedade me faz querer. Eu avalio muito se existe uma permissividade. Tá, pode ser que não seja a coisa que eu mais quero no mundo, mas vai me fazer feliz e bem hoje. Que é diferente de, eu vou fazer para agradar o outro e estou me violentando. Não é que eu vou comer uma torta de palmito e eu tenho aversão a palmito. Não, talvez eu coma macarrão,
mesmo tendo comido macarrão a semana inteira, mas ele gosta, minha mulher gosta, então eu como para agradar ela também. No consultório, no dia a dia, eu tenho avaliado muito isso, porque eu vejo muito questão de estética, né, de genitália, estética íntima. Então eu tento, quando não dá para separar muito, porque às vezes é mais claro, né, uma pessoa que está mais adoecida, que não consegue escolher, está refém daquele procedimento, achando que vai melhorar a sexualidade dela, porque ela melhora como qualidade de vida, melhora a sexualidade, ou que ela vai passar a ser um objeto de desejo, ou recuperar uma parceria que se foi, porque ela tem uma genitália mais dita jovem, vamos colocar assim, eu ouço isso. Isso é muito claro da gente conseguir diferenciar de quem tem um desejo, mas não sabe se o desejo é dela, não é, dessa pessoa, ou se está refém das coisas. Se tiver a dúvida, assim como a Jaque acaba fazendo, né, que é da conversa, vamos conversar mais uma vez, vamos entender os porquês. Se tem dúvida, eu acho que cabe uma avaliação um pouquinho mais longitudinal e entender que mesmo que o motivo pareça bobo ou pareça inclusive supérfluo, se faz bem para aquela pessoa, e ela fala, cara, eu vou conseguir exercer minha sexualidade, eu vou ficar muito melhor, nem se ninguém gostar. É válido. Eu tenho essa postura no consultório. Eu tento diferenciar assim, se for muito gritante, é fácil ver. Se eu tiver dúvida, eu estendo um pouco mais o tempo. Eu falo, olha, eu fiquei em dúvida se isso de fato é uma escolha sua, se você está meio refém do padrão social. Vamos conversar um pouquinho mais? Porque se é uma escolha, não tem urgência. E a gente pode elaborar um pouquinho mais isso. E eu acho que isso de ver a pessoa dos porquês da cirurgia, do procedimento, né, na verdade, e ela também conseguir ter claro e passar para mim esse porquê, porque talvez se ficou em dúvida porque ela não conseguiu passar, e ela talvez não saiba. Eu acho que isso é ter a mulher como uma forma integrada, mesmo que os motivos dela me soem bobos ou fúteis, por exemplo. É assim que eu tento ver, eu dou um passo para trás e espero um pouquinho mais. Mas é exatamente isso que a gente está trazendo aqui, né? Porque quando a gente está falando de como no caso aqui a gente está falando especificamente de uma relação com o corpo, mas a gente está falando da extensão que isso tem, né? Até onde isso chega. Isso chega no relacionamento que essa pessoa está tendo com a sua parceria, isso chega no relacionamento que essa pessoa tem consigo, né? É como ela está no mundo, como ela se apresenta ao mundo, como ela quer ser vista no mundo, como o mundo a vê, né? Se ela vai ser reconhecida, se ela vai ser validada, se ela vai ser querida, se ela vai ser amada, né? Isso vai repercutir, essa troca vai proporcionar o que para ela, como é que ela vai se sentir em relação a isso, porque a gente é um ser no mundo, então a gente está todo o tempo sendo afetado e afetando nas nossas relações. Então, quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando da questão dessa amplitude de olhar para si, olhar para o outro, como é que eu vou ser recebida pelo outro, como é que esse outro vai me desejar, eu me sinto desejante, o outro está me desejando ou não está, porque especificamente aqui quando a gente está falando da mulher, o ciclo de resposta da mulher inclui elementos sexuais e não sexuais. Né? Então, é sobre isso que a gente está colocando aqui. Né? Como é que está esse relacionamento? Como é que está o momento de vida dela? Ela está estressada, ela não está estressada? Como é que está a intimidade dela com essa parceria? Ela sabe o que é intimidade ou não? Né? O que crenças, que valores que ela, a partir dos quais ela se constituiu, né? O que ela prega, como ela se comporta, como ela vive, o que ela deseja, o que ela quer, ou o que ela nem deseja, né? Porque, por exemplo, uma outra crença que permeia a nossa constituição enquanto mulher, por exemplo, toda mulher nasceu para ser mãe. Toda mulher nasceu para ser mãe mesmo? Esse é o grande... Porque aí o que acontece? Toda mulher nasceu para ser mãe, qual que é o objetivo da vida sexual? Procriar. Procriei e acabou. Não tem mais função a minha vida sexual. Né? Então, isso... interromper, que é muito importante, não à toa, o que aparece muito no consultório da Jaque, eu não tenho dúvida, não preciso perguntar para a Jaque, quando chega a época da menopausa, aquele período de que vai perder a fertilidade, a pessoa se sentir menos mulher e por isso menos e associa com uma queda de libido. Mas talvez, será que no inconsciente ela não se sente menos mulher? Como se ser mulher ou não fosse associado a um útero ou a filho, né? Já começa muito errada a frase. Porque, só para deixar você concluir, mas eu não podia perder isso, que eu falo que a gente não nasce mulher, e salvo quem disse, né, entre aspas, não torna-se mulher. A gente sobrevive mulher todo dia, independente do corpo, a gente sobrevive todo dia, e não tem a ver com isso. Mas é o input que vem na gente, né? Desculpa, te interrompi. Imagina, o ser mulher é uma construção social.
né? Que a gente aprende a partir do que a gente recebe, e aí vamos pensar, né? Quando a gente está sendo concebida, né? Ah, eu vou usar rosa, eu vou usar determinada roupinha, eu vou me comportar de determinado jeito. Então isso já está, o script já está lá pronto e a gente só segue adiante. Então, isso vai repercutir na nossa vida sexual, é fato. Vai repercutir no corpo, que, por exemplo, a mulher vai buscar o exame ginecológico, né? Ela tem frequência nos exames ginecológicos, ela está em dia com os exames ginecológicos. Ah, tá, então tá certo, acabou, não preciso fazer mais nada. Né? Então, tudo isso, né, vai se apresentando de diferentes maneiras ao longo da vida desta mulher. Então, por isso que a gente precisa trazer o significado que isso tem para cada momento e trazendo como um todo, né, nessa totalidade, e entendendo que isso daqui vai interferir sim. Vai interferir se eu vou usar rosa, vai interferir se eu não quero ter filhos, vai interferir se eu não quero casar, vai interferir se eu quero ter ser uma pessoa com que eu tenho relacionamentos esporádicos, não tenho relacionamentos afetivos sexuais duradouros ou não. Então, tudo isso tem a ver com a sexualidade dessa mulher, né, meninas? Isso. E essa questão da sexualidade e maternidade tem se tornado uma constante lá no consultório, porque cada vez mais eu vejo mulheres acima de 30 anos que não querem ser mãe, pelo menos não naquele momento. Então, uma recomendação que eu faço é para algumas mulheres que ainda têm dúvidas se querem ser mães ou não, se puder, faça a captação de óvulos, porque você ganha tempo, tá? E principalmente nessa fase em torno dos 30, 35 anos, que é a melhor fase para fazer essa captação de óvulos, ela faz uma reserva, deixa lá os óvulos dela congelados, e ela pode ter a vida que ela quiser até os 45, 50, até 55 anos, ela pode decidir se ela quer ter filho ou não. Então, isso é muito importante. E aí, muitas me perguntam, e aí, doutor, o que é que você acha? Eu disse, não sou eu. Eu digo, não sou eu que tenho que dizer. Quem tem que saber se quer ser mãe ou não é você. Porque, eu ainda digo, é muito difícil uma mulher que não quer exercer a maternidade ser obrigada a ter filho. Eu disse, você gosta também de imagine você ter um filho e não tratar bem essa criança. Imagine você não querer assumir a responsabilidade. E hoje a gente vê muitos exemplos de mães que não querem assumir a responsabilidade de cuidar desse filho. Então, para que essa mulher vai parir? Né? Então, eu digo sempre que ela tem que escolher, tem que ser livre, tem toda a liberdade de não querer ser mãe e a gente tem que respeitar isso, porque muitas mulheres não nasceram para ser mãe. Então, ela tem a permissão de escolher o que ela quer. Então, isso realmente pode afetar a vida sexual, principalmente se o parceiro ou a parceira quer ter filho, né? Então, ela se sente pressionada. E aí, se ela se posicionar, se ela tiver todo esse aparato psicológico e saber se posicionar, isso vai melhorar muito o relacionamento. E ela saber, ter essa certeza de que ela não quer. Né? Então, isso é extremamente importante. E não existe nada demais. Quantas mulheres não são mães e que têm um papel social extremamente importante. Né? Então, a gente tem que ver isso e dar essa permissão, essa legitimidade a essa mulher para que ela escolha. Né? Então, a gente não tem como definir isso. Não é uma escolha minha, não é uma escolha do parceiro, da família, e às vezes a família pressiona também. Então, a gente tem que respeitar, orientar, principalmente no sentido dela poder abrir esse leque, expandir esse tempo, sem riscos de ter complicações na gravidez, ou até uma complicação para o bebê, né? Uma malformação. Então, isso aí a gente tem que estar sempre esclarecendo essa paciente. A gente já vai caminhar para concluir, mas eu não queria deixar passar um ponto, já voou, né?
como eu disse, nós três gostamos de uma prosa. Então, a gente, quando se reúne, vai. E o tempo, ó, voou, realmente voou. Mas eu não queria deixar passar um ponto que a Ju trouxe, que é importante, que é o desejo sexual responsivo e espontâneo, né? Que muitas vezes a mulher, ela tem uma dificuldade de compreender que essa espontaneidade ela pode diminuir, ou ela pode ter um desejo responsivo e tudo bem, porque isso vai da interação que ela está tendo com aquela parceria também, né? E se essa espontaneidade, ela pode existir como não, porque muitas vezes as mulheres também têm essa questão de, se eu não tenho vontade, eu tenho algum problema. Não necessariamente, né? A gente também pode estar numa relação que está ali, não pega gostoso, e aí a vontade aparece e acontece o ato sexual. Mas eu queria um pouquinho, Ju, que você falasse um pouco melhor sobre isso, que você trouxe essa questão sobre o significado disso na prática, na nossa clínica. Tá, bora lá. Eu acho que essa ideia as pessoas desconhecem mesmo esse fato, né, de ter uma libido ativa, de espontânea ou uma responsiva, né? E isso acaba sendo muito angustiante, porque assim como a Jaque pontuou, né, que existem recursos muitos para eu gestar mais tarde, se eu quiser gestar ou não, então congela ovos, existem muitas possibilidades para eu expressar minha sexualidade. Também existe uma questão que acaba meio colada ali, meio inerente, está sempre uma sombra ali que não sai da mulher que chega no meu consultório, por exemplo, que é, nossa, dá para falar sobre sexo hoje em dia, dá para falar sobre libido e tudo, e por que a minha não melhora então? Né? Se eu sou tão empoderada, se eu sou já sei que eu não quero ter filho, eu sou uma dona do meu corpo, então por que eu não sou a transuda, já que eu sou tão bem resolvida assim? Como se ser resolvida e ser saudável fosse sinônimo de ter uma super libido ativa, espontânea. Passa um corpo, nossa, quero pegar esse corpo, né? Ou esses corpos, que seja. Isso aparece muito no consultório no sentido de, quanto mais, muitas vezes eu vejo as mulheres donas de si, apropriadas de como lidar com o seu desejo, inclusive, não, a Jaque falou para mim que depois da menopausa vai cair, mas a libido pode ser treinada, estimulada, então estou seguindo, e mesmo assim minha libido não tá boa, não. Eu acho que tinha boa, mas piorou. E a mãe, depois da menopausa, melhorou. Então, eu acho que o problema sou eu. Porque tem gente depois da menopausa que aumenta a libido, o problema sou eu. Eu ouço muito isso. E aí, o que eu trago, e eu tento contextualizar, é que, primeiro, a libido, a gente sabe que ela pode flutuar ao longo da vida da gente. Não necessariamente com relação a hormônios, né, de menopausa ou não. A gente falou diversos exemplos aqui. Isso é só uma ponta do iceberg de coisas que influenciam a libido. Se ela tá feliz com a parceria, eu não tenho desejo nenhum nesse corpinho que tá morando comigo, mas é uma pessoa que eu tenho sincronicidade, intimidade, que é diferente de liberdade, né? Como você pontuou. Liberdade é fazer xixi de porta aberta, intimidade é expor-se, né? Que é muito diferente. Então, eu tô muito bem com essa pessoa, mas eu não tenho tesão nesse corpinho. E eu não tenho tanta libido nela, e minha libido foi deixando de lado, e minha pulsão foi correr no parque e fazer maratona. Tudo bem, isso não é adoecimento. Então, como que eu faço? Eu venho trazendo para as pessoas que vêm buscar o consultório, por exemplo, se elas falam assim, minha libido mudou muito ao longo da vida. Tá, mas qual que é o papel do sexo, o papel da libido, essa libido espontânea, por exemplo, né, que é o que elas mais trazem, na sua vida hoje? Que falta faz tanto ou você acha que tem que ter libido? Não, normalmente elas acham que tem que ter libido porque só o marido procura, só a esposa procura, só as parcerias procuram. Eu falo, tá, mas às vezes é uma dinâmica de vocês. Você tem a sua pulsão, o seu prazer em coisas outras. E tudo bem. Então eu posso citar assim, é um chutômetro total, né? Que 90% das pessoas que vêm falar no consultório que tem um prejuízo de libido, ou a gente contextualiza como que era o drive sexual antes, como era a libido antes, o que é expectativa e realidade, o que de fato pode chegar com essa expectativa, onde ela pode atingir. E o meu público maior acaba sendo de mulheres pós-menopausa, né, do período ali daquele 1 ano de inconstâncias do ciclo menstrual, que elas falam, cara, eu preciso melhorar minha sexualidade, eu preciso melhorar minha libido tá ruim. E aí a gente vai colocando quase no papel, assim, literalmente como que era antes, como que é agora, o que ela quer, o que pode fazer a respeito disso. E aí muitas vezes eu percebo que a libido responsiva, a maioria, a libido responsiva segue muito bem. A questão é que o funcionamento da pessoa, ela teve um funcionamento que ela não é a pessoa que vai tomar atitude naquela esfera da vida dela. E tudo bem, então eu acabo mais validando do que vem do adoecimentos. Inclusive, a libido oscila. Tem fases da sua vida que você está focada no doutorado, focada em construir uma casa, se você for uma pedreira,
e você não quer pensar em outra coisa, a sua energia. E tudo bem. Sim, o paladar muda, como a gente expressa nossos desejos e percepções mudam, inclusive a libido. Então, não é uma coisa que eu costumo tratar, é uma coisa que eu costumo nomear, trazer para o palpável e ela colocar na balança. De fato, essa outra eu tenho, essa não foi muito minha cara, ou então essa diminuiu, eu quero trabalhar um pouquinho mais, mas eu diferencio as libidos no consultório, até para validar aquela pessoa, que não é que ela tem uma discrepância de libido, ou que ela está assexual, nossa, virei uma meba agora, não tenho mais vontade de fazer sexo. Não. Talvez nesse momento esse tipo de interação não faça sentido para você. E aí a gente vai conseguindo nomear. Mas normalmente é uma consulta de psicoeducativo. Não segue comigo, a paciente não segue comigo. É exatamente isso que eu ia dizer, muito mais educativa, né? E, orientadora do que propriamente um problema, né? Ou uma problemática. Porque é isso, a maioria das mulheres entende, eu tenho que ter vontade, e essa vontade é espontânea, né? E aí eu chego no orgasmo. Então, eu só vou associar espontaneidade com orgasmo. Se é responsivo, perde o valor daquela transa e aí eu não estou satisfeita porque não foi tão ali natural. Não era meio Não era... Então, essa interpretação, né, que muitas vezes as mulheres dão, elas dificultam a compreensão da satisfação que se obteve ali. Porque quando a gente fala de prazer sexual, a gente está falando do que foi gostoso. Naquele momento, com aquela pessoa, naquele cenário. E, se foi espontâneo, tem orgasmo. Se foi responsivo, já não é tão legal. Então, não é assim. Então, por isso que eu quis colocar esse tópico, para a gente diferenciar e colocar que responsivo também é gostoso, também é satisfatório, também é prazeroso, né? O espontâneo também pode ter o seu lugar, mas vamos dar oportunidade para os dois, e os dois são gostosos. Quando se consegue ter uma satisfação, não é o orgasmo de uau, né, aquela explosão, mas, poxa, hoje foi gostoso, né? A interação estava legal, gostei do toque, o contato da pele, aquele beijo mais pegado. Nossa, hoje foi legal. Mas não teve orgasmo, então não foi gostoso. Não, foi legal, né? E isso muitas vezes as mulheres, de uma maneira geral, os homens também não conseguem muito considerar como o sexo foi gostoso. A vida sexual tá legal, tá boa, tá satisfatória e vamos lá, vamos seguir adiante, né? Porque tem que performar, tem que bater meta, tem que objetivar e aí desanda tudo. Burocratizando o sexo, colocando carinha de smile de fim de mês para ver se ganha meta. Você não precisa burocratizar. Mas se eu comecei, se ela começou, quem que começou, quem que gozou primeiro, não tem problema. É só uma coisa boa, é para ser só bom, ponto final. Não tem nota, não vai ganhar estrela na geladeira. Se der ruim, mesmo dando ruim, deu bom, porque teve um momento de intimidade, inclusive para ficar confortável, porque deu ruim. Não tem nota final, não tem avaliação, não é uma... Eu falo para os casais, não é uma competição, cara. Não burocratiza uma coisa que é boa, porque se você burocratiza, ela fica chata. Não à toa espírito sexual, fazer sexo todo domingo, depilar, sabe? Acaba com o relacionamento. Né? Só vai que é gostoso, bicho. Come sorvete sem pensar se vai engordar ou não, só come, é gostoso, aproveita o momento. E agora mesmo para a gente concluir, Jaque, o que você quer deixar aí de mensagem final? Que você que está assistindo a gente, olhe para o seu corpo com carinho, com respeito, com atenção, se admire e comece a valorizar o seu corpo, porque isso desperta um bem-estar muito grande. E a libido começa a focar de novo, a aparecer. Toque o seu corpo, se sinta, porque isso vai ser um aprendizado. Você aprender a lidar com o seu corpo para você poder orientar sua parceria de como você gosta de ser tocada, o que você quer fazer. Abra esse espaço de liberdade, de conversa, para que haja uma conexão maior e que possa melhorar esse relacionamento, você com você mesma e você com o outro, tá? Ju? Eu acho lindo, como a gente tem a mesma formação, né, em sexualidade, e basicamente eu vou falar o que a Jaque falou no psiquês, né? Vamos colocar assim, porque era exatamente o que eu estava pensando em falar.
que basicamente você tem que ser seu próprio objeto, você tem que suportar que você é o que você conseguiu e pode ser hoje. Ame esse indivíduo, não que ele seja estagnado, você pode querer melhorar, mudar, mas você tem que suportar quem você é, ame, seja o seu próprio objeto de desejo. Porque você sendo o seu próprio objeto de desejo, aí sim você consegue convidar alguém para o seu mundo. Se ela vai querer participar ou não, depende dela. Mas se você não estiver confortável com quem você é, dificilmente você vai conseguir ter prazer e dar prazer para alguém. Então, é ser o seu próprio objeto de desejo. Formação igual, né, bem? Não tem como, a gente fala as coisas com cada um dentro do seu quadrado. Mas é isso. Mas que se integra e que se junta e faz uma mistura que faz todo sentido. E esse gozar, né? Eu acho que a palavra que a gente precisa trazer para essas mulheres é aprenda a gozar, né? Aprender não no sentido burocrático, como a gente estava falando agora há pouco, mas a liberdade de gozar. A liberdade de gozar de si, de gozar com o outro, de tá contente com o que está vivendo, né? De estar feliz com o que está vivendo. Então, é ter o direito, compreender a importância e gozar. Porque é gostoso gozar, né? Numa brincadeira, numa vida sexual, numa parceria, consigo. Então, libera muita coisa no nosso corpo, né? Vocês que são da área médica, né, sabem melhor que vai liberar endorfina, vai produzir muita coisa gostosa. O corpo vai responder melhor. Então, essa união daquilo que a gente sente com aquilo que a gente produz no nosso corpo faz toda a diferença para uma vida gostosa, né? Não é gostoso no sentido de simplista, mas para a gente ter mais liberdade de ser, né? Aí tem aqui vocês deveriam começar essas lives no meio do dia para terminar somente à noite. Assunto entre nós não faltaria, né? Porque a gente, como eu disse, a gente gosta da conversa. Então, acho que aqui, né, para fechar, acho que a palavra que a gente pode, para mim, que finaliza é gozem. Aproveitem. Curtam. Gozem, e mesmo que isso não seja fazendo sexo, porque nem todo mundo... Então, respeite a sua libido e goze, seja correndo no parque, seja comendo uma pizza, mas você tem o direito de gozar, seja lá como for. E isso é normal, né? Isso é saudável. Saboreie o gozo, que é bom pra caramba, né? Então, meninas, brigadíssima mais uma vez pela... a Regiane coloca, sempre maravilhosa. Eu diria que vocês nasceram umas para as outras. Eu assino embaixo. Então, obrigada sempre pela parceria, pelo compartilhar, pela junção, pela troca. Eu gosto muito de estar com vocês, que eu sempre aprendo, tá à vontade, a nossa conversa flui muito bem. Então, obrigada, Jaque, obrigada, Ju, por estar comigo aqui mais essa noite, mais esse momento. Obrigada a quem nos acompanhou ao vivo, que vai nos acompanhar e vai assistir depois essa live, vai ficar disponibilizada nos nossos Instagrams, né? Todo mundo vai poder acessar. Quiser saber mais, estamos à disposição para esclarecer dúvidas, orientar, né? A gente goza também trabalhando, né? Como a gente gosta de fazer isso, então a gente... Não, a gente não faz mais isso, já passou dessa fase. Então, obrigada mesmo para todas vocês, uma boa noite, um bom descanso. Beijo, beijo, beijo e até a próxima. Tchau.